O Deus Marcial que regrediu ao nível 2 capítulo 462. A reação parece um pouco morna? Seong Ji-han piscou enquanto olhava as mensagens de bate-papo dos alienígenas. Embora ele tivesse feito tudo ao lutar contra o Deus Marcial. Eles não vão participar do torneio por causa disso? Isso é problemático. Onde mais um humano como eu ganharia o poder para enfrentar o Deus Marcial? É tudo graças a isso. Seong Ji-han ergueu a mão direita e parou por um momento. Pensando bem, Ashoka não absorveu a mão do administrador para ele? Então o prêmio acabou? Seong Ji-han olhou para a mão direita. Embora Ashoka tenha assumido o poder no final. A cor da pele levemente avermelhada e os vestígios de onde os olhos estiveram permaneceram. Até este ponto, parecia semelhante a quando foi selado por fora. Então ele poderia simplesmente fingir que ainda está lá. Seong Ji-han acenou casualmente com a mão. É por causa da mão do administrador. Isso realmente não te tenta? Não é como se você morresse se perder o torneio, basta pagar uma pequena taxa de participação. Enquanto fingia ter o que não tinha, Seong Ji-han trabalhou duro para promover a participação no torneio. Mas, por que participar quando você obviamente perderá a GP? Sou uma constelação nível 9, mas retirei minha inscrição depois de assistir à última transmissão. Mesmo os níveis 9 provavelmente seriam eliminados de uma só vez. Mas as grandes constelações não podem participar? Vendo o poder que Seong Ji-han mostrou, é um pouco pesado enfrentá-lo no torneio. Mas agora que penso nisso, parece que o Senhor Dragão acabou de se perder em pura habilidade, então por que ele está alegando manipulação? Ele tem que lidar de alguma forma haha. A atmosfera parecia que não haveria participantes neste torneio. Mas é bom para mim lutar no torneio. Seong Ji-han franziu a testa. Ele precisava derrotar uma grande constelação para completar a conquista e se tornar um administrador temporário. Nesse ritmo, se nenhum oponente aparecer, o único método seria dizer ao Senhor Dragão para convocá-lo. Então ele sofreria um pouco depois de ser convocado para um lugar onde o Senhor Dragão havia montado armadilhas com antecedência. Se eu usar a roda dourada, meu corpo retornará para onde estava há um dia, mas a roda dourada, que poderia reverter o estado e localização de seu corpo até o dia anterior. Se ele usasse isso, não importa onde fosse convocado pelo Senhor Dragão, ele poderia retornar, mas havia um limite de tempo de um dia, então ele teve que eliminar o Dragon Lord dentro desse prazo. Se aquele bastardo do Senhor Dragão apenas montasse armadilhas e fugisse, ele pode não ser capaz de matar o oponente dentro desse limite de tempo. Então lutar contra uma grande constelação no torneio seria melhor, se possível. Todo mundo. Quando lutei contra o Deus Marcial, coloquei tudo nisso, por isso acabou assim. Eu até usei a supernova, então o buff também sumiu. Eu cansei muito aqui e ali, então este é o ponto mais fraco que já estive. Então Seong Ji-han tentou apelar de sua fraqueza de alguma forma, mas mesmo se você for fraco, você sobreviverá de qualquer maneira, certo? É por isso que você se regenerou mesmo depois que seu corpo foi dilacerado pelo Deus Marcial. Você se regenerou 1741 vezes? Pelas minhas contas foram 1837 vezes. De qualquer forma, ele reviveu um número incrível de vezes. A regeneração não é sua maior arma, se você pensar assim. Não. Aquela espada negra também era muito poderosa. Até o Deus Marcial fugiu, mas no final seu véu foi cortado de uma só vez. Ele é bom em tudo haha. A atmosfera de não querer lutar contra Seong Ji-han já estava se instalando. Isso é um desastre. Este é um efeito colateral da transmissão ao vivo do Battletube. Mas ele não pôde deixar de ligar a transmissão para receber o bônus estrela. Ele estalou os lábios enquanto olhava para as reações dos alienígenas. Seria melhor não falar sobre esse assunto. Se ele continuasse falando, apenas enfatizaria ainda mais sua força. Seong Ji-han tentou mudar de assunto. Naquele momento, R.A. Gates doou 10 milhões de GP. Jogador Seong Ji-han, você poderia nos contar a verdade sobre o que Red Hand disse da última vez? Sobre a humanidade queimando e se tornando seres transcendentes. Que conexão a humanidade tem com isso? Robert Gates enviou uma mensagem de doação bem a tempo. Ele encheu a janela da mensagem de doação com texto haha. Mesmo que ele seja o homem mais rico do mundo, não é um desperdício gastar 10 milhões de GP em uma mensagem. De verdade, agora que penso nisso, as constelações alienígenas são realmente ricas, disparam 100 milhões, 1 bilhão como nada. Mas eu também estava curioso sobre isso. Seong Ji-han quase morreu se apertou o botão. Quando ele retirou o dispositivo de ignição da árvore do mundo em Seong. Houve algumas reações intensas das pessoas depois de ouvir o que a mão do administrador disse. Isso, é um pouco demais contar a eles todos os detalhes. Dizendo às pessoas que você é na verdade o administrador vermelho. Se todos queimarmos no fogo sagrado, poderemos nos tornar administradores. Dizer coisas assim só aumentaria a confusão. Seong Ji-han decidiu fornecer apenas as informações mínimas. Isso, a mão me tentou, dizendo que se eu apertar o botão, posso queimar toda a humanidade e ressuscitá-la como o administrador vermelho. Tocar.
Seong Ji-han bateu nas costas da mão direita, gesticulando como se a mão do administrador estivesse lá. Então falou como se não fosse grande coisa. Como posso acreditar nessas palavras? Em primeiro lugar, foi por causa da mão que fui jogado em Seong. Mesmo que eu me tornasse absoluto como foi dito, senti que não seria capaz de me manter. Então eu simplesmente destruí. Bem, não sei o motivo exato pelo qual quis sacrificar a humanidade. Sem se preocupar em mencionar o fato de que a própria humanidade é o administrador vermelho. Ele falou vagamente sobre os outros fatos. Talvez seja porque você é da mesma espécie que eu, se somos da mesma raça, não parece fácil absorver poder? É mesmo? Parece que há mais fatos ocultos. De verdade, parece que ele não nos contou tudo. Bem, o que é importante é que Ji-han não apertou o botão. Se fosse eu teria pressionado naquela situação haha. Muitos espectadores não conseguiram se livrar das dúvidas sobre a explicação de Seong Ji-han. Mas... então qual é a verdade? Você sabe mais, certo? Vamos apenas revelar tudo agora que chegou a esse ponto haha. De verdade, é insatisfatório terminar assim. Mesmo quando muitos lhe perguntaram se ele sabia de mais fatos. Quem sabe, também não sei os detalhes. Se eu soubesse, eu teria contado a você. Seong Ji-han encolheu os ombros e fingiu ignorância. Gente, parem de fazer perguntas a sério. De verdade, isso é um interrogatório hoje? Olha a cara do Seong Ji-han, está tão rachada. Por que você continua investigando alguém que usou seu poder dessa forma pela humanidade? A sinceridade dele já não está comprovada só por não apertar o botão? Como Seong Ji-han não demonstrou intenção de responder. Seus apoiadores intensificaram ativamente e fizeram as pessoas pararem de levantar questões. No topo de seu rosto parecendo mais rachado e perigoso do que o normal. Talvez porque tenha se sobreposto a ele não apertar o botão mesmo quando estava à beira da morte. Os fãs de Seong Ji-han ocuparam a janela de bate-papo com um poder de fogo muito mais forte do que o normal. Bem, isso deve ser suficiente. Depois de observar o fluxo da janela de bate-papo assim, Seong Ji-han decidiu encerrar a transmissão agora. Em primeiro lugar, o objetivo de ligar a transmissão era para o torneio. Não há nada de bom em falar mais aqui. Vou encerrar a transmissão de retorno de hoje aqui, pessoal. Quando Seong Ji-han acenou com a mão e o canal fechou. Bip. O ecrã que Picha estava a ver também escureceu. Ok, pronto, agora me guie. Por que você não está respondendo? Não me diga que você não vai cumprir sua promessa? Enquanto o idoso Gilgamesh fazia cara feia. Uma voz veio do olho divino de Picha. Você sabe? Sabe o quê? Que há outro ser com olho divino neste mundo. Além de você, havia outro? Sim, ela está procurando por nós. Nós. Se eu usar o poder do olho divino para procurar a árvore do mundo, acho que seremos pegos imediatamente. Rugas se formaram na testa de Gilgamesh. Depois de mostrar a transmissão o quanto quiser, ela faz isso depois de assistir tudo? Isso é verdade? Alguém com um olho divino está nos procurando em um momento tão conveniente? Parece mentira? Ok, então vou usá-lo. Sim, apresse-se e me diga. Mas você sabe quem é o ser com o olho divino? Quem é? É a irmã de Seong Ji-han. Gilgamesh estremeceu com essas palavras. Espere, se você usar o olho divino, seremos pegos imediatamente. Sim, estou escondendo nossa localização agora. Então vamos esperar um pouco até que a busca termine. Mas você não está pensando em nada estúpido, certo? Como fugir? Só me resta um olho. Como posso pensar em algo estúpido? Ele assentiu com as palavras dela. Picha, que de qualquer maneira não pode durar muito sem a força vital que ele fornece. Ela provavelmente não mentiria nesta situação. Se eles forem pegos, ambos estarão mortos de qualquer maneira. Ok, bloqueie a pesquisa por um tempo. Vou pegar algum dinheiro dos humanos. Não faça lavagem cerebral neles muito obviamente. Você pode ser pego. Não é lavagem cerebral? É dominação. Gilgamesh disse enquanto dava as costas para o mar ocidental. Balançar. E Picha, que enfiou a mão no bolso do casaco de Gilgamesh. Pensou consigo mesma. Na verdade, eu já sei a localização. A localização da árvore do mundo. Isso era algo que Paitya já havia descoberto ao pesquisar junto com Seong Ji-han na época em que cooperavam. Como ela ainda se lembrava da localização com precisão, contar a ele não seria difícil, mas... esse bastardo tentará me matar se eu o levar para a árvore do mundo. Gilgamesh é alguém que naturalmente trairia os outros. Ela não poderia fornecer informações a ele em um estado onde ela só tinha olhos. Por enquanto, vamos sugar sua força vital e entrar em contato com Seong. Picha, que decidiu usar Gilgamesh. Relembrou a transmissão de Seong Ji-han. Seu rosto estava claramente sendo consumido pelo vazio comparado a antes. Mesmo em meio a uma situação tão extrema, ele não apertou o botão até o fim. Essa intenção é respeitável, mas falta sua habilidade. Embora Seong Ji-han fosse forte, ele não era forte o suficiente para eliminar o fator vermelho que restava em toda a humanidade. Seria necessário se tornar um com Seong como deus marcial para criar tal milagre. Se ele tivesse a habilidade,
Talvez ela o tivesse ajudado. Pitya pensou então nisso. Vamos parar de ter pensamentos inúteis e nos concentrar no assunto atual. Ela decidiu parar de fazer suposições irrealistas. 3 dias depois. O número de participantes do terceiro torneio de constelações Seong-ji-han é 0. Oh não. Seong-ji-han franziu a testa quando a situação que o preocupava ocorreu. Não, o primeiro e o segundo torneios foram extremamente populares. Como pode haver 0 participantes no terceiro? Apelei tanto que fiquei mais fraco, mas foi inútil. Suspirar. Quando ele soltou um suspiro profundo. Ban. Tio, por que você está suspirando de repente? Você está sofrendo em algum lugar? Yeon-sea abriu urgentemente a porta do quarto de Sang-ji-han com uma cara ansiosa. Você instalou uma escuta telefônica no meu quarto? Como você está ouvindo todos os meus suspiros? Não. Eu só estava preocupado que você pudesse desmaiar ou algo assim. Colapso? Sang-ji-han riu. Eu sou provavelmente a pessoa mais saudável da Terra? Sou um humano que revive mesmo depois de morrer milhares de vezes. Ah, é por isso. Mesmo se você morresse e revivesse milhares de vezes, poderia haver efeitos colaterais. Seu rosto também. Os olhos de Yeon-sea ficaram vermelhos imediatamente. Ela está prestes a chorar novamente. Sang-ji-han coçou a cabeça. Depois de voltar para a casa da batalha com o deus marcial, ela chorou alto ao vê-lo e tornou-se superprotetora. Então, por que você suspirou? Ah, porque não há participantes do torneio. Não é bom se não houver, você não terá que lutar. Não, devo lutar contra uma grande constelação. Isso é problemático. Neste caso, o único método é atacar o Senhor Dragão, afinal. Há também a opção do Rei Sol me convocar, mas sua mera existência pode manter o deus marcial sob controle. Então deixarei isso de lado por enquanto e... Enquanto Seong-ji-han pensava no próximo passo. Proprietário da arena, envia uma mensagem. Senhor, Sang-ji-han, tenho algo a lhe contar sobre o cancelamento do torneio. Vamos nos encontrar na sala de treinamento. Chegou uma mensagem do dono da arena. É raro ele pedir para se encontrar primeiro. O cancelamento do torneio foi um grande problema? Vou um pouco para a sala de treinamento. Ok, tio. Seong-ji-han acenou para Yeon-sea e entrou na sala de treinamento do vazio. Dentro. Você está aqui. O dono da arena, com um universo visível sob seu chapéu, já estava esperando. Sim, o que devemos fazer em relação ao torneio? Quando Seong-ji-han respondeu casualmente ao dono da arena e olhou para ele. Switch. Dentro do corpo de Seong-ji-han, uma energia começou a agitar-se. Por que isso é? A estatística de grau FFF que ele recebeu da Ashoka. Azul.